Eu ia começar esse vídeo escrevendo uma introdução sobre como Fugindo do Inferno é um filme clássico dos anos 60, mas que eu provavelmente só tinha colocado ele na minha watchlist porque foi mencionado no Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino. Que é um bom filme, mas o Tarantino já ficou tão popular que virou meio que referência batida. Mas eu fui verificar a data que eu coloquei The Great Escape na watchlist e surpreendentemente foi 2 anos antes do filme do Tarantino sair. Então olha só, eu ainda tenho algum crédito cinéfilo cult aqui no fundo da minha conta. Eliminando essa opção, eu não lembro por que eu coloquei esse filme na minha watchlist. Pode ter sido porque eu assisti Fuga de Alcatraz e quis ver outras histórias de gente escapando de prisão. Pode ser porque eu assisti o clássico de ação Bullet e queria ver mais do Steve McQueen fazendo umas estripulia por aí. Ou pode ser porque The Great Escape é um filme clássico, famoso, de guerra, drama-aventura, fuga de prisão, tem vários gêneros diferentes aqui em um só. Seja lá qual foi a vertente que me fez chegar nesse filme, eu só sei que eu tô feliz de ter assistido porque foi um filmaço. Pra falar sobre The Great Escape, eu queria primeiro dar um contexto histórico pra ele, porque eu tenho essa mania, né, de ver filmes que são baseados em eventos históricos e depois perder horas na Wikipédia lendo as descrições mais detalhadas possíveis desses eventos. E Fugindo do Inferno é uma história de Segunda Guerra Mundial. O filme foi inspirado em um livro e o livro conta o relato de vários prisioneiros de guerra dos aliados que eram mantidos em uma prisão enorme da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Em 1943, os prisioneiros se organizaram e orquestraram uma fuga super elaborada por túneis que eles estavam cavando por debaixo dos campos. Foi um plano ousado para tentar uma fuga de 250 prisioneiros. Eu não sei o quão estúpido é avisar de spoilers para um evento histórico que aconteceu há 80 anos atrás, mas como não é um evento tão conhecido assim, e eu mesmo fui assistir esse filme sem saber que fim dava essa fuga famosa, talvez seja legal ter a experiência de ver o filme sem saber mesmo. Tendo dito isso, o que rolou nessa fuga foi que deu um monte de coisa errada, mas eles conseguiram tirar 76 malucos da prisão. A grande maioria foi recapturada alguns dias depois, e o que foi chocante mesmo é que 50 deles foram executados pelos nazistas, o que foi mais um crime de guerra por conta deles, né? A adaptação para cinema segue os principais eventos dessa história à risca, mas é uma versão ficcionalizada. Tem alguns personagens do filme que são inspirados em figuras específicas, mas a grande maioria são personagens originais criados ali pro roteiro. E eu acho honesto do filme que ele começa falando, é uma história real, os personagens são misturas de figuras diferentes e tomamos liberdade com o tempo e o espaço, mas os detalhes da fuga são exatamente como aconteceram. Não é só um baseado em história real, porra, se toda a cinebiografia fosse sincera desse jeito, talvez eu já não tivesse desistido desse gênero. Bohemian Rhapsody devia começar com uma cartela falando, é uma história real, a linha do tempo não faz sentido, nós inventamos metade dos dramas, reduzimos as pessoas a caricaturas, mas certamente existiu uma banda chamada Queen. Mas ok, indo encarar esse filme sem saber muito sobre ele, só que ele era um filme de prisão de Segunda Guerra, eu tava esperando um filme que fosse bem Segunda Guerra. Filme cinza, sombrio, miserável, deprimente. Mas ele, na real, pelos 2 primeiros atos, tem uma vibe mais de filme de aventura, feliz, cômico, agitado. Foi uma parada extremamente oposta do que eu tava esperando e eu achei isso bem legal. E aí, no último ato, ele fica sombrio, miserável e deprimente, só pra mostrar que ele ainda é um filme de Segunda Guerra. A trama é exatamente a mesma da história real que eu falei aqui. Grupo de prisioneiros, a maioria da Força Aérea Britânica ou do Commonwealth, que planeja essa fuga em massa super elaborada com 3 túneis diferentes de um campo de prisão da Luftwaffe. Uma coisa que vocês vão perceber conforme eu for fazendo meu outro quadro aqui no canal, os meus filmes preferidos, é que eu me amarro em história que tem muitos personagens, ainda mais quando conseguem estabelecer e caracterizar a maior parte deles no tempo limitado de tela que você tem em um longa. Nisso, Fugindo do Inferno tem uns 4 protagonistas com mais uns 10 personagens secundários importantes e só de meme mais uns 5 ou 6 personagens terciários que a gente vai meio que acompanhando também. E tem um elenco brabo. Uma coisa que eu gosto é como o roteiro define bem a função de cada um deles ali. Cada um tem sua especialidade que é útil de alguma maneira para esse plano de fuga e por consequência cada um deles tem uma cena memorável, o seu momento de brilhar ali na trama. O começo do filme estabelece que essa prisão específica foi feita como uma segurança máxima e os alemães meteram lá todos os presos que eram problemáticos já, que tinham várias ocorrências de fugas ou tentativas de fuga. E fazendo isso, eles acabaram só criando um super time de gente especializada de fugir de prisão. Eu não sei se foi isso que rolou na realidade, mas como ficção é um ótimo roteiro. Um dos personagens que chama mais atenção é o Handley, um dos principais, o soldado americano interpretado pelo James Garner. A função dele
dele é que ele é o cara que arranja coisas, que acabou sendo um padrão em qualquer trama de prisão. E ele tem um estoque de itens peculiares que ele rouba pela prisão. Ele é muito bem caracterizado ao longo do filme. Algumas coisas ele arranja e só fala, não pergunta como eu arranjei isso, mas às vezes a gente vê o processo dele. Ele fica amigo de um guarda alemão, desde o começo do filme isso vai acontecendo, e aí ele rouba os documentos do cara e depois chantageia ele. Ele só devolve os documentos se ele entregar uma câmera específica que outro personagem tá precisando. Esse outro personagem é interpretado pelo Donald Pleasence, o famoso Dr. Loomis da franquia Halloween. Ele é outro que é bem caracterizado e, apesar de ser mais secundário, ganha a própria subtrama. Ele é o forjador da equipe, o cara que usa os documentos roubados e a câmera pra conseguir falsificar vários documentos que os prisioneiros vão usar pra conseguir andar pelo território controlado pela Alemanha nazista até conseguir escapar. Ele é destoante dos outros personagens porque ele é mais excêntrico, é um cara estudioso que gosta de observar pássaros. Os dois personagens vão construindo uma amizade ao longo do filme, eles são sempre vistos juntos jogando xadrez. Eu gosto que até os detalhes, do tipo a fascinação dele por pássaros, são úteis pro filme. Ele usa uma aula de desenhar pássaros como fachada para a operação de falsificação de documento dele. E a subtrama que o personagem ganha é que na metade do filme a gente descobre que ele é muito míope, a ponto de não conseguir enxergar quase nada que esteja a 2 palmos do rosto dele. O que é preparado ao longo da trama com o personagem segurando algumas coisas bem perto do rosto para enxergar. Isso deixaria a participação dele na fuga em si inviável, mas o James Garner fala que vai guiar o Donald Pleasence e os dois ficam de escapar juntos. Outra dupla dinâmica aqui são os dois cavadores que estão liderando a construção dos túneis, que também ganham o próprio drama. Eles são Danny, interpretado pelo Charles Bronson antes dele estourar e ficar muito famoso, e o Willie, interpretado por um cara chamado John Layton, que já apareceu aqui no Projeto Watchlist como o cientista do filme do Krakatoa. Dos dois, o Danny é claramente o personagem mais interessante, e nem é só por causa do Charles Bronson. E é legal porque o Bronson na época não era um machão bolado de filme de ação, então o Danny é um personagem meio trágico aqui. Ele é um refugiado polonês que se alistou para lutar pela Inglaterra, e ele é o rei dos túneis, que já cavou 17 túneis de fuga, que ele vai contando porque ele sempre marca o número antes de começar um novo, isso é um detalhe legal. A virada do personagem vem no segundo ato, quando os problemas começam a acontecer. O túnel tá desabando na cabeça dos personagens, o que acaba engatilhando uma claustrofobia intensa no Charles Bronson, que ele tinha reprimido antes pela necessidade de escapar. Isso faz o personagem ficar traumatizado o resto do filme. No final ele não aguenta mais ficar no túnel, surta e precisa sair correndo ali de dentro. E é claro que no momento da fuga, a luz é desligada justamente quando Charles Bronson tá passando no túnel. É o único momento do filme que a gente não enxerga nada, tela preta, pra colocar a gente no lugar do personagem ali, que é desesperador. Mas o Willie sempre ajuda ele nesses momentos, é uma outra amizade bem estabelecida no roteiro, e o Charles Bronson consegue manter a calma e sair por causa disso. Um exemplo de que o Bronson era um ator com mais talento do que a galera daria crédito depois de ver 4 filmes do Desejo de Matar. O personagem do Steve McQueen é curioso aqui porque ele é considerado o protagonista e o ator mais famoso do elenco, mas no primeiro ato ele é jogado na solitária da prisão e fica sem aparecer por boa parte do começo do filme. E essa é a caracterização do personagem dele. Ele é um prisioneiro americano que não quer fazer parte da grande fuga porque ele tá mais preocupado em fugir sozinho. Os líderes dessa grande fuga deixam ele continuar fazendo isso porque se não tiver nenhuma tentativa nesse tempo todo ia ser muito suspeito. Só que, por consequência, sempre que ele tenta fugir ele acaba sendo recapturado e voltando pra solitária. Mas o McQueen tem uma utilidade pro plano deles, que eles precisam de alguém pra reconhecer o terreno em volta da prisão pra saber onde que eles estão. O que ele inicialmente nem quer fazer, porque ele ia fugir, olhar o que tem em volta e depois ser recapturado de propósito, que ele fala que é doideira. Mas ele finalmente decide fazer isso e ajudar a galera quando o amigo escocês que ele faz na solitária é morto pelos guardas. Esse personagem do escocês tá no filme pra ser dupla do Steve McQueen nessas tentativas de fuga, mas acho que ele tá lá também pra esse campo de prisão não ficar parecendo uma colônia de férias, né, já que o filme tem um clima bem leve no começo. Ele é um personagem que tá perdendo as estribeiras e tá lá pra mostrar que é uma situação merda, né? Quando o primeiro túnel é descoberto pelos alemães, é quando ele finalmente surta, tenta escalar a cerca de dia com todo mundo olhando e os guardas matam ele. Mas enfim, o personagem do Steve McQueen é bem caracterizado e ele ficou icônico por causa de 2 coisas. A primeira é a mania dele de ficar jogando a bola de beisebol na parede quando tá na solitária pra passar o tempo, o que acabou virando um clichê do cinema. E a segunda é a fuga dele no final, uma sequência de perseguição enorme que ele pula uma cerca de madeira com a moto, mas é capturado depois. Reza a lenda que foi o próprio Steve McQueen que fez essa cena toda entrar no filme. Ele falou que só ia fazer o papel se pudesse ter uma cena dele andando de moto. E aí ele não interpreta só o personagem dele, mas também o nazista de quem ele rouba a moto e um dos outros alemães que tá perseguindo ele nessa fuga. Virou tipo um filme da Ed Murphy. Mas o curioso é
aqui o mais impressionante da cena, que é o pulo de moto, foi feito na real pelo dublê dele por questões burocráticas ali de seguro. O último personagem mais importante aqui é o cara conhecido como Big X, ou Bartlett, que é o cara que arquiteta e lidera todo o plano de fuga. Ele foi interpretado pelo Richard Attenborough, hoje em dia lembrado como John Hammond, o velho do Jurassic Park, e é um personagem bem marcante. Enquanto todos os outros são apresentados de uma vez só no começo, ele tem uma apresentação separada, chegando depois na prisão, todo mundo já ficando meio eufórico porque sabem da reputação dele, que o maluco é foda. E aí ele comprova isso porque ele já chega lá com esse plano ambicioso e imediatamente põe ordem na porra toda, separando função e estabelecendo o que eles têm que fazer ali. Ele quer tirar 200 cabeças de dentro da prisão e pra isso eles vão cavar 3 túneis ao mesmo tempo, que eles chamam de Tom, Dick e Harry. Isso é algo que os prisioneiros fizeram de verdade e isso é muito bom, porque ao invés de falar túnel, eles chamam pelo nome próprio, então se algum guarda escutar, vai achar que ele só tá falando de algum outro prisioneiro ali. No momento que o Tom, que é o túnel que eles estão trabalhando mais, é descoberto pelos guardas na metade do filme, parece até que tu perdeu um personagem ali no meio, isso é uma parada legal. Mas aí a engenhosidade do plano é que eles só passam pro próximo túnel e continuam a fuga de lá. Como todos os personagens aqui parecem que andam em dupla, quem cola com ele é o segundo em comando, esse personagem chamado Mac, que também é um dos coordenadores e estrategistas da parada. Mas pra mim o maior destaque que esse personagem tem é uma ironia no roteiro. Tem uma cena que ele tá treinando a galera a se passar por cidadãos ou oficiais alemães, e ele dá um esporro em um dos personagens secundários, falando que o jeito mais fácil que os alemães têm pra pegar impostor no pulo é falando em inglês com eles pra ver se eles respondem instintivamente. E é claro que no final do filme quem cai nesse truque e estraga o disfarce é ele mesmo. Good luck. Thank you. Outros personagens do filme têm menos caracterização, mas ainda têm sua importância na trama. O líder na teoria dos prisioneiros é um capitão que é o soldado de mais alta patente ali. Ele ajuda um pouco na estratégia de fuga, mas parte da caracterização dele é que ele manca e anda por aí usando uma bengala. Então fica claro que ele não tem chance de escapar e não vai participar da fuga em si. Mas ele é um personagem importante para estabelecer uma motivação pra galera no começo, que não é só fugir pra tentar voltar pra casa. Já é motivação suficiente, mas ele também coloca uma coisa a mais ali, de que eles têm o dever de, enquanto prisioneiros, tentar atrapalhar e desviar o máximo de recurso possível dos nazistas. E é legal ele estabelecer esse objetivo no filme também, porque, mesmo com o final trágico do filme, ainda dá uma sensação de que os personagens conseguiram concluir o que eles queriam ali. Tem também o personagem do piloto australiano aqui, que é interpretado pelo James Coburn. O personagem é o fabricante, o cara que cria os materiais necessários pra galera escapar, reutilizando vários itens da cadeia ali de maneiras diferentes. Isso é uma coisa bem vista na arte do filme. Os cenários dos túneis forrados de madeira tirada de mobília, que são cenários muito bons, mas principalmente nos itens que os personagens usam. Eles escavam usando uns latões cortados em forma de pá, medem o túnel com uma fita métrica improvisada num barbante. Essa parte toda do visual do filme, da arte, é irada. E o James Coburn é um ator que eu já conhecia do faroeste clássico Sete Homens e um Destino. Engraçado que dos 7 homens daquele filme, 3 estão aqui, o James Coburn, o Steve McQueen e o Charles Bronson. Faz sentido já que os 2 filmes são do mesmo diretor, o John Sturges, e talvez essa seja outra conexão que fez eu arranjar esse filme pra colocar na watchlist, né? Porque eu gosto bastante do Sete Homens e um Destino. Inclusive, eu acho que eu mencionei ele aqui no último projeto Watchlist, falando lá sobre o Cavaleiro Solitário. E aí eu mencionei ele e sorteei o Great Escape no mesmo vídeo. Não tinha percebido a conexão na hora, mas tá aí uma conexão. Tem o cara que é encarregado do despejo, que é como eles vão se livrar de toda a areia da escavação dos túneis. Ele é interpretado pelo David McCallum, hoje em dia talvez mais reconhecido como o médico legista lá do NCIS. Ele desenvolve o jeito de se livrar da terra dos túneis com os apetrechos que a galera passa por debaixo da roupa e joga a terra pra ser misturada lá com a areia do terreno. O que acabou sendo uma coisa influente também, é uma parada que eu já vi repetida em outros filmes de fuga. Tem o cara de bigode, que a função dele é medir a distância dos túneis, e mais tarde, no dia da fuga, ele tropeça e cai, e é o barulho dele caindo que alerta os guardas de que tem algo acontecendo ali. Tem um cara que é o alfaiate, que cria todas as roupas de disfarce que os personagens usam na fuga. Ele também é o cara que fica impaciente pra sair do túnel no dia, sai antes da hora e dá de cara com um guarda e sem querer entrega o plano da galera toda. Ele tem uma cena de destaque, mostrando as roupas que ele tá fazendo pro líder do grupo, e eu gosto dessas ceninhas que mostram pra gente cada parte do processo da fuga ali. O John Sturges ainda faz uma direção bem interessante visualmente. Essa cena com o alfaiate, por exemplo, é toda feita em um único plano longo. Isso é uma coisa recorrente no filme.
Essas cenas em lugares fechados, feitos com um ou com poucos planos, dão mais evidência ali pro elenco e tem uma coordenação muito boa. Tem um terceiro personagem americano que é bem terciário, a função dele é ser meio figura cômica e ser o cara que guarda a luva e a bola de beisebol do McQueen pra ele. O notável aqui é que ele é interpretado pelo Judge Taylor, um cara que dirigiu vários episódios da terceira temporada de Star Trek original. E essa nem é a única conexão com Star Trek que eu encontrei aqui, porque tem esses dois personagens que são encarregados de distrações, eles fazem umas artimanhas, uns teatrinhos pra ludibriar os guardas enquanto tem outra parada importante rolando, e um deles é um cara que fez dois papéis diferentes na série original do Star Trek, então tem isso. Uma parada que eu acho ótima na direção do John Sturges é como ele não é muito expositivo. Tem uma cena no começo que o Bartlett fala qual vai ser a função de cada personagem ali, mas ele não explica o que necessariamente é essa função, isso a gente vai entendendo conforme a gente vai vendo as ações dos personagens. A gente vê que eles desenvolveram todo um esquema de comunicação por sinais ali que serve pra avisar se os guardas estão perto ou longe. Umas coisas tipo, esse cara bate o cachimbo na mão, então esse cara troca uma tampa de lugar, e isso mostra pra esse cara que o guarda saiu de perto, então ele bate na porta pra sinalizar que a galera que tá dentro do quarto pode voltar a falsificar documento. São umas paradas bem elaboradas que são feitas ali só no visual do filme. Os personagens também têm muita caracterização visual assim logo no começo. O personagem do Steve McQueen imediatamente tá verificando o terreno, jogando a bola de beisebol dele pra verificar ponto cego das torres de guarda, que aliás tem uma justa posição de planos ali na montagem que é ótima. McQueen olha pro arame do chão, depois olha pras torres com metralhadora e já mostra visualmente pra gente que aquilo é um limite. Se passar do arame, toma bala. Isso sem diálogo, isso é uma boa direção. Eu gosto que no começo tem toda uma cena que já estabelece a maioria dos personagens como truqueiros ali, procurando fraqueza, olhando embaixo das casas. Tem um grupo de prisioneiros russos sendo levados pra cortar lenha, e boa parte dos personagens arranja um jeito de se infiltrar nesse grupo. A cena é vista ali como se fosse uma comédia até, como uma tentativa estúpida de fuga, ali bem na cara de pau. Nenhum deles consegue escapar de fato, mas é uma boa cena pra estabelecer como os caras trabalham bem juntos, o histórico deles com várias tentativas de fuga, e como essa prisão tem uma segurança mais rigorosa que não vai cair pra truque básico. Outro personagem que eu acho bom nisso tudo é o comandante alemão da prisão. Isso porque ele não é um vilãozão, assim. Fica claro que ele não gosta dos nazistas e nem da Gestapo. Tem uma cena no começo que os caras fazem a saudação nazista pra ele, e ele tá pouco se fudendo, ele tá lendo os documentos dele, carimbando uns negócios, demora um tantão pra responder com uma saudação desanimada ali. O ator que interpreta ele manda muito bem no final, quando ele tem que dar a notícia dos 50 presos executados, o cara tá quase tremendo ali, revoltado com a situação. E no final o personagem tem uma despedida dramática com o personagem do McQueen, porque ele foi retirado do posto dele depois da grande fuga. No começo do filme, um dos guardas alemães deixa entender que qualquer coisa que eles fazem de errado, eles são punidos sendo enviados para lutar no fronte soviético. E fica implícito que é isso que acontece com o comandante no final. Essa é a parada mais louca desse filme pra mim, é como o tom dele vai mudando. Como eu disse, o primeiro ato é até meio comédia. Eles chegando lá na prisão é acompanhado por uma trilha sonora épica de guerra, mas é uma daquelas trilhas meio feliz de assovio, sabe? E nenhum dos prisioneiros parece muito abalado quando eles chegam lá. Eles estão lá, tipo, escolhendo cama, meio que vendo qual é a do lugar. Alguns parecem estar até meio animados com a situação, meio que encontrando velhos amigos ali, planejando o que eles vão fazer juntos. Muitas cenas aqui o Sturges dirige como se fosse comédia mesmo. O diálogo no começo do Charles Bronson ensinando o James Coburn a falar "eu te amo" em russo, ou o Steve McQueen roubando as chaves do guarda que tá prendendo ele na solitária, só pra sacanear com o cara. Tem um corte de comédia quando um dos personagens fala que a tentativa de fuga do Steve McQueen é tão estúpida que é quase genial e pode dar certo. E nisso corta direto pro McQueen e pro amigo dele sendo jogados na solitária de novo, todo sujo de terra porque tentaram cavar um túnel. Isso é engraçado. Mas ao mesmo tempo ele vai colocando umas dicas de que as coisas vão ficar sombrias e de que realmente tem um peso ali em cima dos personagens na prisão. Tem todo esse arco do amigo escocês do McQueen, mas o próprio Steve McQueen, quando tiram ele da solitária a primeira vez, a gente vê que ele tá meio noiado, tentando contar os dias na parede, perdido na conta, perdido no tempo ali. Mostra que ele não é tão implacável assim quanto parece no resto do filme. O segundo ato do filme é quando todos os problemas começam a acontecer. O túnel principal é descoberto e tem os dramas pessoais de cada personagem que eu já mencionei. Só que o filme vai ficando cada vez mais tenso, principalmente quando chega na noite da fuga em si. A cena da fuga toda é meio devagar, mas ela vai construindo uma tensão boa de que muita coisa começa a dar errado. Eles calcularam o túnel errado e ele saiu mais perto da prisão do que devia. Chega um momento que tu sabe que vai dar merda, mas aí fica tenso porque tem que saber na vez de qual personagem ali que vai dar merda. A maioria dos personagens relevantes consegue escapar antes dos guardas perceberem o que tá acontecendo. Mas a gente sabe que ainda falta 1 hora de filme, então ele não pode ter acabado ainda. Acontece que o último ato é uma grande saga acompanhando cada personagem
personagem relevante que conseguiu escapar, tentando fazer uma rota de fuga para escapar do território nazista. Essa é a parte mais tensa do filme. A montagem intercala entre cada dupla ou personagem solitário que tá ali tentando uma estratégia diferente, e a gente não sabe quem vai conseguir escapar de fato. Historicamente, só 3 caras conseguiram completar a fuga, e o filme retrata os métodos deles muito bem. Ele só muda a nacionalidade e identidade deles para encaixar nos personagens do filme. O Charles Bronson e o Krakatoa chegam num rio, roubam um barco e eventualmente conseguem entrar num navio da Suécia, que é neutra. E o James Coburn rouba uma bicicleta, pedala até a França, sem querer encontra uma galera da resistência francesa que arranja uma passagem dele até a Espanha. Já os casos da galera que foi recapturada, eles deram uma enfeitada mais pro filme, né? Não acho que teve um prisioneiro de verdade que teve uma perseguição enorme de moto com um cara suspeitamente parecido com ele mesmo. Mas nisso tem boas cenas de ação, que são bem variadas até. Porque se fosse só um monte de gente em trens diferentes, seria chato e difícil de acompanhar. Então eles colocaram cada um fazendo uma fuga mirabolante diferente ali. Eles ainda fazem ser agoniante porque em quase todos os casos, eles quase escapam. O McQueen estava logo ali na fronteira. Os 2 líderes estavam embarcando o ônibus para ir embora quando o cara escorrega e responde o comentário em inglês da Gestapo. A galera no avião tá a 10 minutos de chegar na Suíça quando o avião começa a dar defeito. Então essas cenas todas têm uma tensão e as cenas serem intercaladas ali criam um dinamismo que deixa essa última hora de filme muito tensa e muito rápida. Nesse final também que o filme se destaca em outro aspecto que é a fotografia. Porque até então ele era um filme que se passava todo na prisão. Tá que a própria prisão já era um conjunto de cenários bem elaborados ali, bem convincentes. Principalmente os túneis, que tem uns carrinhos de madeira que levam as pessoas de um lado pro outro ali, e que foi um set construído para comportar uns movimentos de câmera que acompanham esses carrinhos e os personagens rastejando ali por dentro. Todas as cenas de túnel, então, apesar de ser bem fechadas, ficam mais interessantes visualmente. Mas enfim, apesar disso tudo ser muito bem feito, o filme fica meio enclausurado nesse ambiente, o que é proposital, porque é um filme de prisão. Porque poderia ter cenas que se passam fora ali, tipo as tentativas de fuga do Steve McQueen quando ele consegue sair, mas isso tudo acontece off-câmera, pra gente realmente só ter uma perspectiva de fora desse lugar quando os personagens escaparem no final. O John Sturges dá bastante foco pra esse aspecto da coisa. Um dos primeiros planos dos personagens chegando mostra o escocês em um plano aéreo que desce pra ficar atrás das grades, dando a sensação de que agora ele tá enclausurado ali. E onde eu quero chegar aqui é que depois que eles saem na última hora de filme, aí a fotografia aproveita cenário externo pra cacete. Tudo que eles não podiam ter feito nos 2 primeiros atos, eles fazem aqui. As fugas acontecem em cidades diferentes, em campos abertos, com planos aéreos, em vales com montanhas. Esse filme é lindo visualmente, é muito bom. O clima realmente só fica deprimente mesmo nos últimos minutos de filme, quando acontece a execução em massa. É uma cena bem triste até, porque os 2 líderes estão lá no campo falando sobre como eles estão felizes, como essa fuga toda deu um novo significado pra vida deles, antes dos alemães montarem uma metralhadora e matarem todo mundo. A parte legal no visual disso é que é uma cena que repete do começo do filme, com os caminhões levando os prisioneiros pela estrada. Só que no começo é uma cena clara, feliz, luz do dia. No final é uma cena muito mais sombria, de tom e de visual. É quando o filme vira o drama de guerra cinza e deprimente que eu tava achando que ele ia ser, né? É uma virada boa ali pro filme, é uma mudança de tom, mas eu acho que também tava sendo construído pelos detalhes e pela tensão na trama desde o começo. Acho que no final é um filme que eu gostei muito, assim. Ele consegue equilibrar bem vários tons, vai desde o humor até o sombrio, e tem muitos personagens que são bem construídos e que têm a sua função importante ali na trama. A única coisa que me incomodou no filme, na real nem é muita surpresa que tenha, porque ele é um filme americano que foi feito durante a Guerra Fria, então ele tem um tonzinho ali de história de patriotismo americano, o que por si só nem é um problema. O problema pra mim é que, lendo sobre o evento histórico, a gente vê que ele mal teve participação de americanos. Tinham prisioneiros americanos envolvidos na criação do túnel mais no começo, e a comemoração de 4 de julho que o filme mostra acontecendo, com os goró improvisado lá, parece que foi algo que aconteceu de verdade, mas todos eles foram transferidos para outro lugar antes da fuga de fato acontecer. Pro crédito dos roteiristas aqui, eles mantiveram a maioria dos personagens como britânicos, e a comemoração do 4 de julho acaba sendo algo negativo, porque é enquanto todo mundo tá distraído com ela que os guardas encontram o primeiro túnel. Então realmente não é muito canastrão, podia ser bem pior. Parece que fizeram isso só porque precisavam de algo para apelar pro público americano nos cinemas mesmo. Aí faz o quê? Steve McQueen andando de moto e jogando bola de beisebol. Pronto, já tá americano o suficiente. Mas ainda assim, sei lá, cara, eles fazerem todo esse filme com 2 dos protagonistas sendo americanos, me parece que eles estão meio que se apropriando das histórias e dos heróis de guerra de outro lugar. E aí eu já acho meio esquisito. Mas isso é uma parte muito pequena do que, no geral, eu acho que foi um filmaço, eu gostei demais. Eu já quero reassistir ele e provavelmente foi um dos melhores filmes que eu já falei aqui no projeto Watchlist. E vamos para mais um sorteio do final do
do Projeto Watchlist aqui, faz um tempo que eu não faço nenhum desses, mas se esse daqui não for um filme cult chato de analisar, eu prometo fazer rápido. Vamos lá. Oh, não! Isso é Canon? Eu acho que é Canon.